Professor Sérgio Torres, todos sabem, dispensa qualquer apresentação. É um professor renomado no nosso estado, no país, com larga experiência acadêmica, inclusive no exterior. É desembargador do TRT da 6ª Região já há mais de uma década, se a memória não me trai. É professor da Universidade Federal de Pernambuco há muitos anos, um dos fundadores desta academia, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, enfim, um dos grandes expoentes da nossa área de conhecimento e para nosso orgulho, para nossa alegria, está muito integrado na nossa academia e, nesse momento, inclusive, compõe o conselho da academia. O professor Sérgio Torres também é, neste momento, diretor da Escola Superior da Magistratura e nos ajudou enormemente na construção deste evento, que foi um sucesso absoluto, como todos. Hugo, está me ouvindo bem? Então, embora o meu amigo Amaro esteja aqui presente, já feita a apresentação do professor Sérgio, eu passo a palavra ao professor Sérgio para que ele, em 20 minutos, faça a sua exposição. Amaro atrasou, tá vendo, Amaro? Então a gente inverteu a ordem. Mas nada não, eu vou tentar ser bem objetivo, vou tentar até inovar um pouquinho de interatividade em relação aos presentes. Primeiro, eu agradeço ao presidente Hugo Melo pela apresentação, pelo convite para participar deste evento maravilhoso, neste módulo aqui, com meu querido amigo Amaro, também uma grande honra estar aqui com todos vocês. A temática que foi definida para a minha exposição, a temática envolvendo direito processual, que é a minha área de atuação maior na academia, e eu vou abordar, então, o negócio jurídico processual. Mas eu quero começar com uma atividade interativa. Eu vou lançar agora uma indagação, vamos ver se funciona. Eu fiz o teste com Leandrinho outro dia, deixa eu ver se está funcionando. Você está conseguindo ver aí, Leandrinho? Visualizo sim, professor. Visualize, pronto. Eu estou querendo ver, então, a resposta de vocês, essa interação. Se vocês, então, já participaram de um negócio jurídico processual no âmbito da Justiça do Trabalho, seja, já participou como juiz, como advogado, como parte, se nunca participou, mas já viu ser celebrado em algum processo, ou então se nunca vi esse bicho. Que bicho é esse? Nunca vi esse bicho no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, vocês podem, então, voltar aqui um pouquinho enquanto eu vou fazendo a exposição. Veja. Professor, opa. Perdoe a interrupção. Acredito que um dos co-hosts, não fui eu, encerrou a votação. Ah, foi? Me parece, se puder visualizar, não é? Tem aqui Relaunch Polling. Deixa eu colocar aqui para ver Isso, se... perfeito. Deixa eu ver aqui agora. Pronto. Mas agora zerou, olha. Zerou. Quem é co-host não pode votar. Certo. Quem é co-host não pode votar. Pronto. Então, a gente já ficou sabendo. Eu peço perdão, então. Reiniciamos aí para que vocês votassem e então, pudesse abordar. Mas vamos lá. Veja, doutores, o negócio jurídico processual não é uma novidade do Código de Processo Civil de 2015. Na realidade, nós tínhamos a previsão expressa no âmbito do Código de Processo Civil de 73 em pelo menos 2 dispositivos. O artigo 111 do CPC de 73, que tratava da cláusula de eleição de foro, admitindo que as partes, na celebração do contrato, definissem qual seria o juízo com competência relativa originária para processar e julgar a demanda, e também o artigo 333, no seu parágrafo único, tratava sobre a convenção sobre a distribuição do ônus da prova. Então, pelo menos nesses 2 dispositivos do CPC antigo, nós já tínhamos a previsão de negócios jurídicos processuais, fora outras hipóteses nos quais o legislador deixava muito claro que as partes poderiam, por exemplo, pedir a suspensão do processo por convenção, ou seja, de comum acordo. Então, não é essa grande novidade. O que ocorreu foi, o legislador de 2015, como ele buscou introduzir no nosso modelo processual um sistema mais cooperativo,
no qual todos os sujeitos da relação processual teriam uma participação ativa dentro de uma comunidade de sujeitos com um mesmo objetivo, que seria chegar ao final do processo e permitir que o mérito fosse apreciado e a decisão de mérito fosse justa e efetiva, conforme estabelece o artigo 6º do CPC. E aí, dentro da ideia de um sistema de cooperação processual, no qual há um dever de cooperar, você naturalmente abre espaço para que haja, então, a negociação tanto antes como durante o desenvolvimento da respectiva relação processual entre esses sujeitos. E, nesse espírito, o legislador de 2015, além de repetir a previsão envolvendo o foro de eleição, a cláusula de foro de eleição, previsto no artigo 63 do CPC 2015, além de repetir a questão envolvendo a Convenção sobre a distribuição do ônus da prova, no parágrafo 3º e 4º do artigo 373 do CPC, ele previu, no artigo 190, aquilo que a doutrina passou a chamar de negócio jurídico processual atípico. Por que essa expressão? Porque nos outros dois casos que eu já mencionei, que tínhamos no CPC 73 e repetimos no CPC 2015, nós tínhamos negócio jurídico processual para determinado objeto específico, ou a definição do juízo com competência relativa originária para processar e julgar a demanda, ou então como ocorreria a distribuição do ônus da prova. Então, a matéria, o tópico que seria objeto desse negócio jurídico processual já estava previsto pelo legislador. A inovação foi no artigo 190 do CPC de 2015, porque nesse dispositivo o legislador permitiu que ocorresse uma negociação para estipular regras procedimentais envolvendo a atuação das próprias partes, estabelecendo, então, regras convencionadas sobre ônus, sobre poderes, sobre faculdades e deveres processuais, um negócio que poderia ser celebrado antes da judicialização ou durante o curso do respectivo processo. E isso, naturalmente, fez muito barulho, por vários motivos. Primeiro, a questão de se pensar, não quer dizer que as partes podem negociar e estabelecer regras procedimentais que o próprio juiz terá que observar na condução do processo. Essa inovação pegou de surpresa até quem atua no âmbito do processo civil. Não estou nem falando ainda da Justiça do Trabalho. E considerando, então, a possibilidade de negociar regras procedimentais, eu vi muita gente se assustar. E, mais precisamente, os colegas que integram a magistratura estavam acostumados com um sistema processual nitidamente inquisitorial, como era o nosso, no qual o juiz conduzia o processo e tudo estava centralizado nele quanto à direção do processo, passaram a estranhar. Peraí, as partes podem negociar regras procedimentais e essa reação, essa postura defensiva, nós vamos ver em várias manifestações e vários eventos que se seguiram à publicação da Lei 13.105. Eu me recordo de um evento que foi organizado pela Enfam, no qual mais de 600 juízes federais, juiz de direito, juiz do trabalho se reuniram e debateram temas para aprovar teses. Foi aprovada uma tese dizendo que negócio de processual, tudo bem, é permitido, mas não pode mexer em poderes do juiz. Não pode invadir qualquer esfera de atuação do juiz. Essa questão envolvendo direitos, deveres, poderes, restringe-se àquilo que pertine às próprias partes. O que até é razoável, eu acho, essa interpretação, mas ela é nitidamente uma postura, então, defensiva. Então, essa foi a grande surpresa no artigo 190. Antes de continuar, deixa eu só ver, eu vou fazer o end polling, vamos ver o respectivo resultado, share results. Então, foi mais ou menos igual, 40% já participou como juiz, advogado, parte, 20% não participou, mas chegou a ver, celebrado no processo, e 40%, 8 dos nossos colegas responderam, nunca viram esse bicho feio, nunca chegaram a ver esse bicho feio. Interessante aí. Eu só acho o seguinte, eu tenho quase certeza que esses 40% que responderam que nunca viram esse bicho feio, não apenas já viram, mas celebraram, participaram ativamente. E aqueles que responderam, não, eu já vi, mas eu nunca participei. Eu acho muito improvável. Quem atua na Justiça do Trabalho, seja como juiz, seja como advogado, ou então que já foi como parte,
muito provavelmente, em um ou outro momento, e não estou dizendo um negócio raro, uma vez na vida, não, com alguma regularidade, participou de algum tipo de negócio jurídico processual, porque durante o curso de um processo, inclusive o processo trabalhista, nós celebramos múltiplos acordos, negócios processuais, não apenas aquele acordo para encerrar o respectivo processo, acordo em relação a regras procedimentais básicas, quando as partes, por exemplo, de comum acordo apontam um perito, ou quando as provas concordam em produzir uma prova emprestada, e o próprio juiz admite, pergunta a outra parte, admite, mas eu quero apresentar essa outra parte. Essa negociação, ela existe sistematicamente. É que nós não pensamos que isso é um negócio jurídico processual. Mas se eu for assistir, eu tenho certeza, se eu for passar 2 horas em qualquer unidade jurisdicional que é conduzida por qualquer um dos colegas aqui, pelo Hugo, pelo Leandro, pela Luciana, eu vou ver e vou apontar, olha, isso aí é um negócio jurídico processual. Pode até não parecer, pode ser achar isso mas tenho certeza que é. Nós celebramos o tempo inteiro. O juiz de trabalho, eu acho, talvez até pioneiros, porque eu já estabelecia, por meio consensual, regras procedimentais desde a minha época de juiz substituto em 91, Amaro. Né? Eu acho que Amaro não tinha nem nascido ainda. Eu acho que Amaro não tinha nem nascido. Mas em 91, né, quando eu era juiz substituto, comecei em Minas, depois vim para cá, eu já fazia isso na minha audiência. Eu sentava com as partes, estabelecia algumas diretrizes, muitas vezes eles sugeriam isso aqui, nós estabelecíamos, colocavam na ata e pau. Isso aí, então, na realidade, não deixa de ser um negócio jurídico processual atípico. Agora, o TST, quando saiu o CPC de 2015, assumiu uma postura inicialmente defensiva, o que eu acho compreensível, em relação aos negócios jurídicos processuais. E se nós formos ver a Instrução Normativa 39, nós vamos ver que no artigo 2º, que é o artigo no qual o TST diz essas questões, esses institutos do processo civil, não aplicamos no processo de trabalho. Dos primeiros 6 incisos, 4 envolvem questões direto ou indiretamente envolvendo negócios jurídicos processuais. Né? O inciso 1º trata da não aplicabilidade ao processo de trabalho do foro de eleição, da modificação da competência territorial por meio de eleição de foro, seria inaplicável o artigo 63 ao processo de trabalho. O inciso 2 fala do artigo 190, dizendo que é inaplicável ao processo de trabalho, negócio de processual atípico. O artigo 334, que fala sobre aquelas audiências de conciliação e mediação sem a presença do juiz, isso não seria aplicável ao processo de trabalho, o que interfere também, então, nessa atuação negocial. E o artigo, o inciso, deixa eu ver aqui qual é, né? O inciso 7º também, que fala sobre aquele negócio de processual para celebrar a distribuição do ônus da prova. Então, o TST efetivamente assumiu aquela postura defensiva com boa parte da magistratura, por medo desse bicho novo, né? Negócio de processual, isso me assusta. As próprias partes estabelecendo, negociando questões envolvendo regras procedimentais. Agora, se nós formos com calma ler o artigo 190, nós vamos observar que ele tem um parágrafo único, meu querido Amaro, muito interessante, que é exatamente o que atribui ao juiz o poder de invalidar qualquer negócio jurídico processual que ele interpreta como oriundo de uma conduta abusiva ou de uma conduta de aproveitamento de alguém sobre uma outra pessoa que estaria numa posição de vulnerabilidade. O texto, né, expressa, vou ler aqui agora. De ofício a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo. Ou seja, o legislador atribui ao juiz a função de controlador, de fiscal, de supervisor, né, para validar ou não esses negócios jurídicos. E dizendo que ele pode recusar-lhe, né, a aplicação somente nos casos de nulidade, quando existe algum vício de nulidade na sua celebração, ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou então quando uma parte se encontra em manifesta situação de vulnerabilidade. Só isso aí, na minha ótica, já deveria ter diminuído, então, desarmado aqueles mais defensivos, que o juiz pode invadir. Não, eu estou entendendo que o empregador se aproveitou de sua superioridade econômica sobre o empregado e impôs a celebração dessa convenção que estabelece condições mais favoráveis ao empregador para litigar em juízo. Pronto, invalida, e aí aplica-se o que o legislador estabeleceu. O que eu não acho razoável
E você pode chamar, quer dizer, você não acha razoável a posição do TST? Não, eu acho compreensível a posição inicial do TST. Não interpreto como a mais adequada, como múltiplos ministros hoje também reconhecem isso. Múltiplos ministros também hoje reconhecem que talvez foi necessário, naquele momento, dar um break aí, dizendo que não se aplica o artigo 190, mas se você for conversar ou ouvir exposições de vários ministros, vocês vão ouvir menções expressas à possibilidade de celebração de negócio jurídico processual atípico. E talvez aquele que mais expõe isso abertamente é o ministro Cláudio Brandão, que todos vocês conhecem, um excelente acadêmico, extraordinário acadêmico, um grande ministro, que tem uma visão social extremamente apurada, né? Nós todos aqui de Pernambuco somos admiradores do ministro Cláudio Brandão, e ele abertamente já falou várias vezes sobre a admissibilidade de celebração, inclusive estimulando esta via, que é o que eu vou abordar aqui, para, então, diminuir a vulnerabilidade da atuação do juiz diante de situações peculiares provocadas por essa pandemia, né? Se nós formos analisar o artigo 6º do ato 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, ao falar expressamente sobre a possibilidade das partes requererem a qualquer tempo, né, em conjunto, com base no artigo 190, a realização de audiência conciliatória e tudo mais, você vai ver que a própria Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, nesse ato número 11, né, no artigo 6º, já admite plenamente a aplicação do negócio jurídico processual. E qual é a vantagem, Amaro, agora, para você poder, então, recorrer a esse mecanismo? Acredito eu, não sei, o Amaro, você já chegou a fazer alguma audiência telepresencial, ouvindo testemunhas, assim, já chegou, já atuou? Eu sei que pelo menos um caso já ocorreu concretamente aqui em Pernambuco. O nosso colega Agenor presidiu uma audiência telepresencial na qual testemunhas foram ouvidas, né? Então, ele criou um grupo de WhatsApp, inclusive, para aquela audiência. Foi um negócio muito interessante. E, conversando já com ele, ele relatou que ele buscou fazer tudo consensualmente com as respectivas partes envolvidas. Por quê? Começa pelo fato de que essa audiência telepresencial, não estou falando em sessão telepresencial, porque aí, então, o grau de ingerência da vontade do advogado da parte em fazer ou não fazer é menor. No caso da audiência telepresencial, né, os atos, tanto do CNJ como da Corregedoria, estabelecem que tem que haver anuência, tem que haver consenso na sua realização. Então, só por aí você já parte da necessidade de existir um negócio jurídico processual mínimo de concordar com esse respectivo método. Mas o negócio jurídico processual ele pode ser utilizado exatamente para fixar regras que vão, então, diminuir sensivelmente a vulnerabilidade dessa atuação processual do juiz e das partes quanto a eventuais nulidades. Se você... 3 minutos, Sérgio. Opa! 3 minutos. 3 minutos, irmão. Se você acertar previamente que será feito dessa forma, dessa outra forma, e todos concordarem, e então formalizar isso mediante o negócio jurídico processual tripartite, né, no qual o juiz participa, além da parte autora e da parte réia, eventualmente se o Ministério Público estiver participando também, você consegue já estabelecer diretrizes que vão dificultar uma arguição posterior de nulidade. E houve um acordo, as partes concordaram, atuando de boa-fé, com alto padrão ético, estipularam, então, esta forma. Isso, então, acaba, né, diminuindo o risco de se provocar uma nulidade processual, porque nada pior, né, talvez a única coisa pior do que simplesmente ficar o processo aguardando um eventual retorno de audiências presenciais, que, Amaro, nós não sabemos quando isso vai ocorrer. Não tem nenhuma garantia que isso vai ocorrer esse ano. Absolutamente nenhuma garantia. Eu até acho que vai. Eu, pessoalmente, até acho que vamos voltar. E aí, lamentavelmente, é minha opinião, nós vamos ter ondas de retorno de problemas com o Covid e aí vamos recuar novamente. É o script que eu estou vendo, né? Isso não apenas no âmbito do judiciário, mas também no âmbito de outras atividades. Eu acho que nós vamos retornar, né, aos poucos, tal, etc. Aí nós vamos ver um pico de uma onda e todo mundo vai retornar, então, para
o confinamento. Essa é a imagem que eu estou tendo. Então, eu até acho que podemos, talvez, voltar a ter esses atos presenciais esse ano. Não sei, possivelmente. Mas não há nenhuma garantia. É perfeitamente plausível que só retornamos em 2021, quem sabe só no segundo semestre de 2021, depois de uma vacina com distribuição ampla ao nível mundial. Ninguém tem condições de garantir, não, daqui a 3 meses eu estarei fazendo audiências presenciais. Ninguém tem absolutamente condições de fazer essa afirmação hoje. Então, dentro desse contexto, precisamos desenvolver as relações processuais. Se nós vamos desenvolvê-las numa situação delicada, nova, tanto para o juiz como para os respectivos advogados, nada melhor do que buscar estabelecer diretrizes procedimentais e um negócio processual no qual o juiz participa, demonstrando, obtendo sugestões, ouve as duas partes, escuta, estabelece, coloca aquelas condições, registra em ata e vá na frente para ver como a questão se desenvolve. E então, o negócio processual, no meu entender, acaba se revelando uma excelente ferramenta para todos os envolvidos, juiz e partes, para com isso deixar tudo claro, tudo aberto de como o processo será desenvolvido e diminuindo sensivelmente as chances, a vulnerabilidade a arguições de nulidades processuais. Bem, Hugo, eu tentei me manter fiel ao tempo que você estabeleceu. Seriam, então, essas as principais considerações que eu faria aqui agora. Maravilha, Sérgio. Excelente a sua exposição, um tema muito novo, né? Pouca gente se dedicou a estudar essa matéria no âmbito do processo de trabalho, a ideia de aplicação dessas disposições, da possibilidade de negócio nessa órbita, eu acho que é muito esclarecedor para a gente começar a pesquisar sobre isso e avançar em vários aspectos, inclusive no que você menciona, a possibilidade de audiências interativas, audiências à distância. Eu ainda não formei meu convencimento por completo. Num primeiro momento, eu sou um pouco refratário à ideia pelos riscos que ela envolve, mas, claro, havendo a concordância das duas partes, esse risco já é reduzido substancialmente. Talvez o problema do acesso da parte hipossuficiente, de que tratará o nosso confrade Amaro, venha a ser um empecilho que a gente vai observar doravante. Mas, a ver, vamos ouvir Amaro e ver o que é que ele tem a dizer. Muito obrigado, Sérgio, mais uma vez. Espere aí um pouco para ver se a gente consegue estabelecer algum debate ao final. Agora, para encerrar não apenas este bloco, mas o nosso evento, eu vou passar a palavra ao querido confrade, membro da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho, membro do Conselho da Academia, advogado, professor, mestre em Direito, o nosso querido Amaro Clementino, que vai falar exatamente sobre a possibilidade de audiências à distância e os riscos que ela envolve em termos de acesso dos trabalhadores a essas mesmas audiências. Então, com a palavra a você, meu querido Amaro, por 20 minutos. O microfone está apagado, desabilitado. Você tem que habilitar o microfone. Chama aí os universitários. Tem um microfone vermelhinho cortado, é só você clicar nele que ele vai habilitar. E o pior é que por aqui eu não consigo... Aí, pronto, agora. Não. Agora. Vai lá. Pode começar, Amaro. 20 minutos. Não, agora ligou de novo. Pronto. Não mexa mais em nada que tá bom. Tá baixo. Não. Ou tá muito baixo, eu não sei o que, não estamos escutando você. O fone está conectado. Tem que ver se o fio está conectado, por exemplo. Leandro está lembrando aqui. Mas, de fato, porque ele está com o fone ali, ó.
mas se não estiver conectado, não vai captar mesmo. Não estamos ouvindo não, Amaro. Falou aí. Agora, fala aí. Nada. Tá havendo algum probleminha aí, porque o microfone está habilitado, mas nós continuamos sem ouvir. Oi, Hugo. Agora. Agora, pronto. Pode, 20 minutos, meu querido. Vai lá. Presidente Hugo, professor... A produção aqui é muito boa, meu amigo. Professor Sem dúvida. Melo, meu professor Sérgio e meus colegas que estão me ouvindo agora. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, dialogando, né, tratando esses assuntos alusivos ao mundo do trabalho. E para mim é um motivo de grande alegria estar com vocês agora, a partir desse momento. E quero fazer, Sérgio, uma breve palavra de boas-vindas aos nossos novos confrades e confreiras, que vocês chegaram aqui para somar e colocar mesmo a academia para a gente discutir e dialogar sobre o mundo do trabalho. Bom, a temática que eu optei por falar, né, ela diz respeito às audiências telepresenciais e o déficit digital da classe operária. Bom, de início, a gente vê que essa matéria, prestação jurisdicional, ela está contextualizada no âmbito constitucional. Então, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal é que garante o escopo de atuação do direito, que é o processo, é a prestação jurisdicional, é o Estado juiz pondo solução, pondo termo aos conflitos individuais, aos conflitos coletivos do trabalho. Então, como nota introdutória, eu pensei comigo, Sérgio, em trazer 2 tópicos, né, essenciais. Né? Quando a gente fala na epidemia, né, no problema do Covid, né, da crise sanitária internacional e a desconstrução do direito do trabalho, a gente vê que esses temas estão interligados. Então, eu traria primeiro, né, duas epidemias que atingem o mundo do trabalho. Né? A primeira é a epidemia da saúde, essa não é muito latente, até porque nós estamos vivendo isso aqui no nosso dia a dia. E a segunda epidemia é a epidemia política, sociopolítica, é a epidemia neoliberal. Ao meu ver, mais devastadora do que se possa imaginar. Essa epidemia da saúde é passageira, provavelmente a de chegar, e eu creio muito na ciência, não é a de chegar, não vai demorar muito, que chegará a vacina e aí essa epidemia vai passar. E a segunda epidemia, eu não sei se passa. Talvez ela não seja transitória, talvez ela venha para ficar. Então, a desconstrução do mundo do trabalho, aquele cinturão protetivo que tinha os direitos sociais, ela foi atingida, né, direta a partir de 2016 com um golpe político, um golpe do judiciário, um golpe da mídia televisiva, da grande mídia, das multinacionais, dos conglomerados econômicos, do mercado financeiro capitaneado pelo império, né, que é o Império Americano. Isso não é novidade para ninguém, porque o The Concept ele tratou de mostrar, não é, a Lava Jato e, paralelamente, a Vaza Jato. E quando vazou a operação, nós temos o que nós temos aí pelo super-herói Greenwald. Né, para mim, é o meu herói. Então, dito isso, em linhas preliminares, Sérgio, eu queria, não é, tratar
a prestação jurisdicional, essa minha reflexão em 3 tópicos básicos, que não nos é nenhuma novidade. Então, eu tratei aqui em visualizar a prestação jurisdicional, né, a audiência telepresencial em 3 tópicos, né, nos dados empíricos, na interdição ao pleno acesso à justiça e o comprometimento do devido processo legal. Bom, no primeiro tópico, o que a tecnologia da informação nos favorece e, em tese, ela é uma realidade, ninguém mais foge da informatização, da tecnologia da informação, como diz o professor Carlos Cosentino. E daí nós passamos para um dado empírico doloroso, real, e que a gente não pode dar as costas. A teoria do processo, o direito processual, não pode dar as costas a essa realidade. Enquanto nós temos um avanço científico, tecnológico, nós temos um retrocesso social que impede a prestação jurisdicional. E qual seria esse dado empírico, Hugo Melo? Hugo, o dado empírico eu extraí da Agência Brasil. É algo que nos revela nada mais que 46 milhões de trabalhadores não têm acesso à tecnologia da informação, à informática. Gente, isso é um dado empírico. E os dados empíricos, eles são inquestionáveis. Então, prestar a jurisdição digital dentro dessa realidade da classe trabalhadora, não é? Ela fica bastante difícil. E quando a gente parte para a interiorização dessa realidade, então é que o número vai aumentar. Então, o primeiro grande embate é os dados empíricos da Agência Brasil, que aponta para esse número escandaloso da classe trabalhadora que não tem acesso. Então, eu quero aqui, né, ilustrar como esse hiato social, esse fundo, esse buraco, né, social, ele é agressivo. Então, certa feita, Sérgio, estava eu conversando com uma reclamante, uma cliente, e eu disse, olha, eu vou lhe passar um link e você vai ter acesso a esses dados aqui do processo. A senhora pode ver tudo. Então, passado 2, 3 dias, e aquela pessoa, aquele jurisdicionado me ligou. Doutor, aquele rapaz que o senhor pediu para eu falar, o link, como é que eu fico tentando, eu ligo, ele não atende, eu já fui saber quem é o link, e ali eu vi a realidade do trabalhador brasileiro. Você entende? Então, isso dói. Isso é uma realidade que impede, né, na prática, o exercício do artigo 5º e o inciso 35 da Constituição Federal. Então, primeiro ponto, isso é uma realidade. Segundo ponto, né, eu trouxe, né, como continuação da precarização do princípio da jurisdição. Essa realidade interdita o pleno acesso à justiça e a efetividade do processo. Não se pode exercer direito sem jurisdição. Jurisdição é o escopo de atuação do direito material. Então, essa gravidade constitucional presente na realidade social brasileira impede, não é, o esforço do judiciário trabalhista, e a ele eu me refiro, porque é o meu campo de atuação. Porque os esforços da Justiça do Trabalho
né, os tribunais regionais do trabalho, diante dessa crise, né, resolveram, né, por si, implementar essa audiência de instrução. Não é? O professor Sérgio agora fez uma colocação, não é? E mostrou, quando houver, né, um negócio processual onde as partes deliberem entre si e compareçam e instruam o processo, não é? Eu acho que nada mais que válido. Mas, nesse sentido, você vê o levantamento, Sérgio, das audiências telepresenciais no estado de Pernambuco, e eu tive esse cuidado de fazer esse levantamento, eu não fechei esses dados. Não pude, né, fazer esse levantamento junto à sexta região. Eu tentei e tal, mas eu já estou sabendo que o número de audiência telepresencial é ínfimo diante desse óbice, diante dessa realidade social que cerca a classe trabalhadora brasileira. Ora, se esses dados empíricos interditam o pleno acesso ao princípio da jurisdição, via de regra, consequentemente, compromete o devido processo legal. Então, uma coisa está interligada à outra. Professor Amaro, meu querido Amaro, poderíamos, então, ser contra, nos posicionarmos contrários à aplicação da ciência, da tecnologia, da informação de forma alguma? Não tem como, Sérgio. Isso seria um retrocesso. Mas eu volto a dizer, a classe operária não tem acesso, a maioria não tem acesso à tecnologia da informação. Então, onde fica a questão do princípio de jurisdição do artigo 5º? Em tempos de pandemia, a Justiça do Trabalho está funcionando plenamente. Verbas rescisórias, tutelas de urgência. Mas basta, Sérgio, o mau empregador de má fé que suscite uma justa causa no ato da demissão do empregado para ali tentar fazer uma procrastinação de má fé no processo, tem que abrir a prova, tem que instruir o processo. Então, como ficaria isso? E você, como juiz de primeiro grau, você já viu muitas vezes, eu também já presenciei essa situação muitas vezes. O mau empregador alega uma justa causa, instrui e recorre, e o pobre do empregado tem que aguardar o recurso, né, para tentar derrubar aquela justa causa, né, e, consequentemente, às vezes se sujeita a um acordo que libera as verbas rescisórias, né, no valor pactuado, e também libera o fundo de garantia e as guias de seguro-desemprego. Essas questões são mínimas, porque essas questões, elas, na realidade, hoje, para o debate jurídico, né, vai além dessas questões. A grande questão é uma só, né? A prestação jurisdicional trabalhista, não é? Que significa o auge, né, como é que eu posso dizer? Que significa o auge do exercício do seu direito material. Será alcançada, será buscada, não é? E será alcançada, não é? Enquanto houver esse déficit digital dos trabalhadores, da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora que continua, não é, em épocas de pandemia, continua a perder os direitos, né, cada vez mais. Então, eu fico pensando, professor Sérgio, nessas questões que eu abordei aqui com você. Eu quero, né, com isso, eu ainda estou com tempo, Hugo.
Você tem ainda 3 minutos. Pronto, tenho 3 minutos. Então, eu quero aproveitar, Sérgio, esses 3 minutos, como eu dei um foco aqui, né, da questão da política neoliberal, eu quero dizer, né, que dentro desse contexto de trabalho e miséria, como diz o professor da Universidade de Campinas, eu não estou me lembrando agora, né, trabalho e miséria no Brasil, né, essa pandemia neoliberal que adveio com o golpe e se perpetuou no governo golpista e agora no nazifascismo brasileiro, clama por uma palavra muito forte: fora neoliberalismo, fora Paulo Guedes e fora economia do mercado. E basta de perseguição à classe trabalhadora, né? Coisa que nós vamos desaguar no horror econômico de Viviane Forrester. Então, encerro aqui a minha breve palavra, Sérgio, e espero que tenha alcançado, de alguma forma, a você e aos meus colegas que estão me ouvindo, alguma reflexão em torno dessa questão. Obrigado, Amaro. Você trouxe um aspecto muito sensível, né? Especialmente nesse momento em que estamos atravessando uma fase de isolamento social, a impossibilidade de locomoção das partes até o fórum fechado, a virtual necessidade de realização de audiências deste tipo e as dificuldades que serão enfrentadas, não é? Não só pelos operadores, os advogados, os juízes, com certeza, os servidores e, especialmente, como você traz aí, os trabalhadores que não têm acesso à tecnologia necessária para isso. Então, eles correrão mais risco, porque terão que ir para escritórios de advocacia ou para outros ambientes, ou até mesmo para a empresa, não sei como será esse ajuste, mas você traz uma questão bastante sensível. Antes de encerrar, eu queria passar aí para as últimas considerações do professor Sérgio e depois do professor Amaro, em um curtíssimo prazo de 2, 3 minutos, apenas para deixar o registro de suas últimas considerações. Sérgio. Ok, Hugo, bem rapidinho, excelente a exposição do Amaro, tem um ponto de encontro com a minha exposição, realmente poder fazer e praticar audiências telepresenciais, você pressupõe que as pessoas envolvidas têm acesso a esses recursos tecnológicos, não apenas a computadores ou smartphones, mas também a um Wi-Fi, a internet que possa, então, permitir. E isso realmente tem que contar com a participação de todos os sujeitos envolvidos, das próprias partes que podem contribuir para disponibilizar para as testemunhas, então, acesso a esses elementos. Eu não consigo ver como um fator que inibiria, que contaminaria o respectivo processo, se o fornecimento dessas ferramentas pela parte à sua testemunha como algo que tornaria aquela testemunha suspeita. Eu não vislumbro isso, eu parto da premissa de boa-fé. Se existe má-fé, então, aí nós teremos que invalidar, mas partimos do pressuposto de boa-fé. Mas tem uma curiosidade também muito interessante, Amaro. Tanto o Código de Processo Civil de 2015, eu não estou aqui de cabeça com o dispositivo, como uma das resoluções do CNJ estipulam que é responsabilidade do Poder Judiciário colocar à disposição dos jurisdicionados as ferramentas necessárias à prática de atos telepresenciais. O CPC 2015 prevê expressamente, né? E também tem uma resolução do CNJ também prevendo a mesma coisa. Então, isso é algo que os gestores do judiciário terão que pensar, não apenas para o momento em face à pandemia, mas para o futuro, porque terão que proporcionar esse tipo de acesso para permitir, né, a prática de atos telepresenciais, porque eu duvido muito que isso é só uma onda pela pandemia, que depois que passar esse problema mais sério, nós vamos retornar a exatamente como era antes, só audiências presenciais. Eu acredito que nós vamos ter a convivência dos dois métodos, até que, eventualmente, as audiências presenciais venham a ser exceção.
e as telepresenciais venham a ser regra. Eu acho que nós vamos passar um período, né, convivendo com os dois, até eventualmente ser a superação. Teriam essas minhas considerações, Hugo, agradeço tudo, maravilhoso seu evento, você está de parabéns. Valeu, Sérgio. Amaro, 2 minutinhos aí, considerações finais. Em considerações, um artigo muito interessante aqui escrito por um jovem advogado, entendeu? Que eu quero apenas ler apenas como avisa de razões finais, essa palavra dele aqui. Ademais, não há como presumir a plena possibilidade de razão de audiências telepresenciais, sob pena de incorrer em distorções, como no caso de pessoas sem ou com parco acesso à internet, o que violaria, inclusive, o direito de ação e a garantia da inafastabilidade da jurisdição, constante no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Brasileira. A minha palavra no final é isso, sabe? É resistência, é luta, e eu não creio muito. O debate científico, acadêmico, ele é saboroso, ele é interessante e ele é fundamental, mas a luta é política. A trincheira é trincheira política. Você quer parar com o trololó, sabe? Que a gente discorda, que a gente vê, que a gente não é o liberalismo. Gente, não tem efetividade de resistência sem ser a resistência política? Era isso que eu queria dizer, professor Hugo e professor Sérgio. Um beijo e um abraço para todos vocês. Tá bom, Amaro, muito obrigado. Estou de acordo com você. Tem que haver resistência, né, de todos nós. Inclusive, na academia, nós temos que fazer essa resistência por uma série de razões. Nós temos que buscar as alternativas aplicáveis a cada situação. Eu estou parcialmente de acordo com o Sérgio quanto a um aspecto. Fala-se muito, será que o mundo vai ser o mesmo depois da pandemia? Será que nós vamos ser diferentes? Eu não faço muita fé de que as pessoas vão mudar muito por conta dessa pandemia, porque se fosse assim, em 1919 as pessoas tinham mudado completamente por conta da gripe espanhola, que foi até mais dramática do que o Covid-19. Mas uma coisa é certa, nós vamos ter que nos acostumar com essa tecnologia que nós estamos usando neste momento aqui. Imaginem vocês o que nos custaria reunir todas essas pessoas, as pessoas que participaram ontem e hoje, mais de 300 pessoas participaram ontem e hoje desse evento, teriam que se deslocar das suas casas, todos os professores, enfim, uma série de recursos materiais seriam necessários. E agora nós fizemos tudo isso com a utilização desses recursos que nós temos à nossa disponibilidade. Um evento sensacional, não por ter sido um dos organizadores, mas todos que participaram e que assistiram são testemunhas. Nós realizamos um evento extraordinário sobre matéria trabalhista e processual trabalhista, com expositores sensacionais que trouxeram aspectos novos, aspectos ainda pouco explorados, que vão suscitar necessariamente a investigação de todos que aqui participaram, sejam os professores, sejam as pessoas que estavam ouvindo como congressistas. Isso tudo nos deixa muito felizes. Estamos inaugurando essa nossa série de webinários. Este foi o primeiro, muito bem sucedido, o que nos estimula a realizar muitos outros. De logo, eu quero antecipar que ainda no mês de julho deveremos realizar o segundo webinário da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho. Este segundo com companheiros, colegas, pesquisadores, professores de outros estados e possivelmente professores estrangeiros, já que nós contamos aqui na academia com pessoas que dominam muito bem alguns dos idiomas, por exemplo, Sérgio Torres, que além de tudo foi no início da sua vida tradutor simultâneo, né, intérprete de palestras, e ele pode fazer esse serviço aqui. O professor Rômulo, que domina o italiano muito bem, professores outros que dominam espanhol e assim por diante. De modo que não teremos problema em realizar outros eventos desta natureza, inclusive com professores estrangeiros. Eu quero reiterar o agradecimento a todos os que participaram deste evento, a todos os professores que vieram aqui expor com muita sabedoria, com muita sensibilidade os temas que nós elegemos como sendo objeto deste evento. Quero agradecer à Escola da Magistratura pelo suporte que nos deu da plataforma,
Quero agradecer ao professor, colega juiz e acadêmico Leandro Fernandes pelo suporte que nos deu na área técnica, ao professor Sérgio também, a professora Cássia Barata, muita gente elogiando aqui, Sérgio, a inovação interativa que você utilizou. E eu estava dizendo aqui às pessoas que você, muito generosamente, nos mostrou esse recurso ontem, e nós não usamos porque não quisemos. Mas agora, depois de você tê-lo utilizado, nós deveremos aproveitá-lo, sem dúvida, nos próximos eventos que vamos realizar, porque essa interação é muito importante para diversas possibilidades, né, que podemos abrir aqui. Então, com isto, eu quero declarar encerrado esse trabalho, reiterando especialmente o agradecimento a vocês que estão assistindo até agora e que participaram ontem e hoje. Nós tivemos mais de 500 inscritos e tivemos, entre ontem e hoje, mais de 300 pessoas assistindo efetivamente a este webinário, que faz dele um sucesso, sem sombra de dúvida. Agradeço em nome da academia e espero todos vocês na nossa próxima atividade, que será no mês de julho. Vocês receberão informações a respeito disso. Aqueles que se inscreveram através de e-mail e também por diversas mídias que nós vamos utilizar. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Um abraço.